Estamos iniciando uma revolução pela sustentabilidade, e as armas dessa nova batalha estão mudando. Este é um chamado à reflexão para incluir a sustentabilidade no avanço da humanidade, cujo otimismo é estar aberto a uma nova mentalidade para fazer negócios e gerenciar pessoas. Somos seres colaborativos por natureza e precisamos dessa complexa teia social para reproduzirmos a vida, cada qual fornecendo a sua parte, numa cooperação mútua e benéfica. Empresas e pessoas tornam-se um organismo híbrido, vivendo em pleno movimento com o fluxo da vida e da prosperidade do mundo. Vamos juntos? Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Radar COP30, Clima e Impacto, um espaço de escuta estratégica sobre a principal conferência climática do mundo. Me chamo Gisele Batista, conduzirei a nossa conversa de hoje e farei minha autodescrição. Sou uma mulher com a pele clara, os meus olhos são verdes, os meus cabelos são castanhos cobreados, cacheados descendo aos ombros, uso óculos e trago sempre comigo essa energia da sustentabilidade e de uma comunicação com muito propósito. No Radar COP30, transformamos complexidade em direção. Esse é um podcast onde as decisões de hoje moldam o clima, os negócios e a sociedade do amanhã. Vamos aos bastidores, às reflexões estratégicas e aos insights técnicos que conectam a COP30 aos grandes eixos da sustentabilidade dessa década. ESG, Agenda 2030, descarbonização e negócios de impacto. Reunimos quem está moldando o futuro, lideranças empresariais, representantes governamentais, protagonistas da sociedade civil, para discutirmos transição justa, inovação com propósito, governança climática e resultados mensuráveis. Esse projeto ele conta com o apoio institucional da ANEFAC, referência e liderança executiva em finanças, administração e contabilidade, entidade que promove o prêmio ESG Boas Práticas. Também do Hub ODS Santa Catarina, uma aliança entre o Pacto Global Brasil e o Movimento Nacional ODS Santa Catarina. E a plataforma Impactos Positivos, movimento que valoriza e premia iniciativas transformadoras e negócios de impacto. Se a sua missão é alinhar lucro com propósito, mercado com regeneração e estratégia com o futuro, você está no lugar certo. Começa agora mais um episódio do Radar COP30 Clima e Impacto, com o tema Muito Além do Lucro, Cinema, Justiça Climática e Negócios de Impacto. Hoje recebemos uma convidada muito especial, a cineasta Mara Mourão, diretora de Muito Além do Lucro, documentário que mostra como os negócios podem ser motores de transformação rumo a uma economia mais sustentável, regenerativa e justa. Olá, Mara, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, Gisele, muito obrigada pelo convite, é uma honra participar desse podcast com um tema tão relevante, né? Muito bacana. Mara, eu vou vou ler a sua biografia e depois eu peço que você faça a sua autodescrição, pode ser? Pode. Perfeito. Mara é roteirista, diretora e produtora de longas, séries e documentários. É formada em cinema pela FAAP e estudos na New York University e New School University. Dirigiu 5 longas-metragens, 4 séries de TVs e 2 telefilmes, recebendo diversos prêmios internacionais, incluindo a indicação do Emmy Awards e o selo da Unesco por promover cultura de paz. Entre seus trabalhos recentes estão a minissérie Missões de Volta, HBO, finalista do Content Innovation Awards 2020, e um longa para a Disney e Star Plus em fase de lançamento. Mara, querida, que prazer imenso recebê-la aqui. Por gentileza, faça a sua autodescrição. Bom, outra vez, boa tarde a todos. Minha descrição eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, tenho cabelo castanho claro, liso até os ombros. Muito bom. Mara, ao longo da sua trajetória, você sempre mostrou como a arte ela pode sensibilizar e mobilizar. Queria entender, na sua visão, qual é a conexão entre impacto social e mudanças climáticas. Como que o cinema pode despertar
a consciência sobre as questões das crises climáticas que vivenciamos hoje e, principalmente, engajar as pessoas neste tema? Bom, eu acho que o impacto social e as mudanças climáticas, está tudo muito entrelaçado. Na verdade, é uma coisa só, né? A gente tem esse olhar que separa. Quando a gente fala de crise ambiental, a gente não está falando só de natureza, mas das pessoas, das comunidades que já sentem na pele os efeitos do desequilíbrio climático, seja pela falta de água, ou pela insegurança alimentar, ou pelo deslocamento forçado. Então, por isso que nos meus primeiros filmes eu falei sobre empreendedorismo social. E agora eu resolvi falar do papel das empresas na mudança do mundo, né? Porque é lá que está o dinheiro. Uhum. E o cinema ele tem uma força única, porque ele não apresenta só dados e estatísticas. Ele toca a emoção e faz o público se ver como parte do problema e da solução. Eu acho que a gente só aprende através da emoção, por isso eu costumo colocar música, sabe, e costumo colocar emoção nos meus documentários, porque eu acho que é assim que a gente aprende. A arte mobiliza porque ela cria empatia. Eu costumo dizer que os filmes não mudam o mundo, mas as pessoas que os assistem, sim. Tem uma metáfora no filme que quando você, no Muito Além do Lucro, né, que quando você enxerga algo, como naquelas figuras escondidas que tem um desenho ali escondido, quando você consegue enxergar aquele desenho, você não consegue mais desver, né? E é assim, quando você se conscientiza, quando você toma consciência da realidade, de impacto, da preocupação ambiental e tudo mais, difícil você voltar atrás, né? Então, eu acho que o espectador ele vai perceber que o consumo, os investimentos, os negócios, eles podem ser feitos de forma ética e sustentável. Né? Ele vai entender que mudança é possível, né? Através não só do consumo, mas da onde você investe o seu dinheiro, que tem muito do como você enxerga o mundo, deveria estar alinhado com como você enxerga o mundo, mas na verdade não está. Então, eu acho que o cinema, trazendo todos esses tópicos, ele planta uma semente de consciência e ele inspira. No Muito Além do Lucro, a gente fala desse ecossistema de impacto positivo e como a gente pode tentar virar esse Titanic para que mais e mais empresas ajam de forma regenerativa, né? O filme, obviamente, que ele não pretende tocar em todos os aspectos de um tema tão amplo, mas ele é somente um início de conversa, né? Um pontapé para um bom debate. Muito bom, muito inspirador. Eu estou super animada aí para essa estreia desse filme, desse documentário. Eu queria que a gente pudesse refletir agora sobre a questão da COP30 em si. Ela vai ser realizada em Belém, em novembro agora de 2025, e ela tem um significado especial, porque tanto para o Brasil como para o mundo, porque vai ser feito um debate sobre mudanças climáticas dentro da Amazônia. Então, eu queria entender qual é o impacto de trazer esse debate, né, para dentro da Amazônia e como é que ele se relaciona com a ideia de justiça climática, como colocar as pessoas e as comunidades no centro das soluções. Então, a gente exibiu o filme num evento chamado Encontro Mais B, que foi um maior evento pré-COP30 lá em Belém. Eu não conhecia Belém, eu fui dar um passeio pelas comunidades, ver a extração da castanha, do açaí, a samaúma gigante. Eu fiquei, bom, a gente tem vontade de rezar e agradecer quando a gente está perto de uma samaúma, né? É uma coisa gigantesca, a prova da potência da natureza, né? Então, trazer a COP30 para Belém é simbólico e transformador. A Amazônia é fundamental não só pela sua biodiversidade e capacidade de regular o clima, mas também porque ela abriga povos e comunidades que há séculos vivem em equilíbrio com a floresta. Então, realizar um encontro ali é reconhecer que a gente não pode falar de futuro climático sem colocar essas vozes no centro, né? Justiça climática significa justamente isso, entender que a crise não afeta a todos
de maneira igual, e que aqueles que menos contribuíram para o problema são, às vezes, os mais vulneráveis, os mais afetados pelas catástrofes climáticas, não? Então, o Brasil ele tem a chance de mostrar ao mundo que as soluções passam por ouvir e valorizar quem já protege, resiste, ensina novos caminhos dentro da Amazônia, porque é o povo indígena, o povo que não é indígena, mas que vive lá, é o povo de lá que sabe todos os segredos da floresta, entendeu? Então, assim, a gente tem que ouvir o povo. Quando eu fui nesse evento pré-COP30, tinham várias palestras e várias atividades que mostravam quem é da região, falavam de produtos da região, de trabalhos, né, que estão sendo levados com a população da região. Então, eu acho que o foco da COP30 vai ser e vai tentar incluir, né, quem é da Amazônia, né? Esse também é o olhar do filme, né? A gente pensar em valorizar as riquezas e os valores da natureza e não só enxergar só o dinheiro como um valor. Existem muitos valores além do que o dinheiro. Então, a gente brinca que, se fosse resumir o filme, seria que existe vida após o lucro pelo lucro, né? A floresta em pé e as vidas que dependem dela lembram a gente que desenvolvimento e preservação não são opostos, mas partes da mesma solução. Fantástico, porque você traz para a gente a necessidade de uma mudança de mentalidade. É um novo mindset para você poder realmente entender a sustentabilidade como um bom plano de negócios, e aí gerando valor, eu digo em 3D, porque vai pelo lucro sim, a parte econômica, mas também a gente está falando da parte social, que é muito importante, e a parte ambiental. Então, tudo isso faz a manutenção da vida como um todo, né? Não existe algo melhor ou pior, a gente coloca tudo isso na mesma balança. E aí eu queria entender com você que o filme traz justamente essa questão de exemplos inspiradores de negócios que alinham propósito e rentabilidade. Na tua visão, como é que você enxerga o papel dos negócios de impacto na construção de uma nova economia que aí sim, que seja mais sustentável, mais regenerativa e que vá, a questão além desse lucro imediato, no curto prazo? Não, são muito importantes. Os negócios de impacto têm um papel essencial na construção dessa nova economia sustentável e regenerativa, né? A diferença é que uma empresa ela tem o lucro como premissa, e o negócio social, o negócio de impacto, ele tem primeiro o propósito e o lucro é consequência, não é premissa do negócio. E ele é criado para causar um impacto social. Então, uma empresa, ela pode ou não causar um impacto social, ela já vai causar uma pegada, porque toda empresa tem sempre, né? Ontem eu ouvi uma frase: eu existo, eu emito. Né? Então, qualquer ser humano, qualquer empresa vai ter a sua pegada ambiental, mas ela pode ter uma atuação mais proativa ou menos, mas ela não nasceu para resolver um problema social. Já os negócios de impacto, eles têm nesse DNA esse primeiro objetivo: eu vou resolver um problema social e o lucro é consequência. Então, durante muito tempo, a gente acreditou que o lucro e o propósito eram forças opostas, mas o que a gente mostra no filme é justamente o contrário. Quando uma empresa coloca ética e sustentabilidade, o impacto social no centro da estratégia, ela não apenas está se mantendo viável, como também ela se fortalece no longo prazo. Ninguém quer investir em empresas que não estarão aqui no longo prazo. Hoje em dia, o grosso dos investimentos vem dos fundos de pensão. Esses fundos, eles enxergam tudo a longo prazo, porque eles existem para quando a pessoa se aposentar daqui a 30, 40 anos, entendeu? Então, eles enxergam, não adianta uma empresa querer ter lucro a qualquer custo no trimestral e, de repente, ela está arriscada a não existir daqui a 10 anos, porque a sua reputação vai estar sendo mal falada e outras coisas. Então, assim, os grandes investidores eles estão olhando para isso também, né? O que antes era visto como vantagem competitiva,
começa a ser percebido como risco reputacional, jurídico e até financeiro, né? Então, esses modelos de negócio, eles provam que é possível gerar valor econômico enquanto se regenera o planeta e se melhora a vida das pessoas. E mais do que isso, eles inspiram outras empresas e consumidores a repensarem as suas escolhas. Eles são como faróis que, né, toda a sociedade, né, vai caminhando para onde os faróis indicam, que são essas empresas que estão na fronteira, né, do futuro mesmo de se pensar um planeta regenerativo, né? Então é necessário colocar as externalidades dentro do balanço, porque o capitalismo ele gira em torno da precificação. Mas se o preço de um produto não leva em conta as externalidades, então esse preço é uma ficção, né? Então, eu espero que um dia esse termo negócios de impacto nem precise existir mais, que todos os negócios sejam de impacto, que todos os negócios tenham como prioridade trazer alguma contribuição para o planeta, né? No momento, esses que existem são como faróis que iluminam todo um caminho de transição que a gente está precisando fazer, né? Mostrando que a economia do amanhã não será apenas mais verde e justa, mas mais regenerativa mesmo. Ai, sensacional! Você está me deixando mais curiosa ainda para ver esse documentário, porque você traz elementos importantíssimos e os pilares que a gente precisa entender para reajustar a bússola dos negócios e dos negócios do futuro. A gente não está falando de filantropia aqui, a gente está falando de business puro. E eu gostei muito da questão quando você colocou do impacto social, né, trazendo a ética e sustentabilidade e o olhar dos investidores no longo prazo, porque tem muitas empresas ainda, muitas organizações que pensam que sustentabilidade é custo. Não é sobre isso, é investimento. E quanto mais você investe nessas temáticas que estruturam os pilares do ESG, mais a manutenção do seu negócio vai ser garantida e mais rentabilidade no futuro você vai poder ter. E aí me fez refletir no nosso poder de escolha. Consumidores, investidores e empresários. Então, realmente é sensacional o que você traz aqui para a gente hoje. E aí eu queria entender também que o documentário vai estrear agora no dia 2 de outubro, e não é mais só um filme. Ele pode servir como uma ferramenta social e pode gerar um movimento transformador, né? Então, o que você espera deste projeto, se ele vai influenciar empresas, investidores, sociedade civil, para um caminho de um mundo muito mais justo e muito mais sustentável? Queria te ouvir a esse respeito. Olha, desde o início a gente pensou Muito Além do Lucro não apenas como um documentário, mas como uma ferramenta de transformação. Eu passei por isso com o Quem Se Importa, né? Quem Se Importa poderia ter virado um movimento, desculpa, enorme de fomento do empreendedorismo social, porque organicamente nas redes do filme a gente já tinha, em 2012, né, que não tinha nem muito Instagram, era mais fraco o Instagram, a gente já tinha 100 mil pessoas organicamente seguindo o filme, sem eu fazer nada. Então, eu acho que poderia ter se tornado um movimento, e eu não quero deixar essa oportunidade passar como Muito Além do Lucro, né? Para as empresas, o filme é um convite para rever práticas e entender que propósito e rentabilidade podem caminhar juntos. Para os investidores, a oportunidade de enxergar que cada decisão financeira pode acelerar a transição para um futuro mais justo. E para a sociedade civil, a gente espera despertar o senso de protagonismo, de que cada escolha de consumo, de investimento... afinal, você sabe aonde o seu dinheiro está sendo colocado? No banco? Onde você tem um CDB ali? O que ele está financiando, né? Na verdade, nem o seu gerente sabe dizer. Isso é um absurdo. A gente precisa de mais transparência, a gente precisa saber para onde o nosso dinheiro está indo, que mundo a gente está apoiando, né? Então, a gente se torna corresponsável pelo que está acontecendo no mundo se a gente não tem controle sobre o que o nosso dinheiro está financiando. E, por fim, assim, eu acho que por trás, né, os CNPJs, eles são feitos por CPFs,
E cada vez mais esses líderes estão sendo expostos nas redes sociais, estão sendo cobrados, porque será que o mundo mudou porque ele está sendo filmado? Né? O caso do George Floyd foi absolutamente emblemático, né? Porque a gente sabe que se não tivesse aquela menina na rua filmando, ele teria passado desapercebido. É um absurdo isso. Então, será que o fato de que hoje em dia pega muito mal nas redes sociais 3 funcionários falarem mal de uma empresa, será que isso vai puxar a mudança? Essa, né, informação de redes que está cheia de fake news, mas expõe em pessoas e empresas, né? Então, todo mundo tem que ter mais cuidado, e a gente muda por 3 Cs, né? Convicção, conveniência ou constrangimento. Então, as empresas que estão na frente estão mudando por convicção, né? Muitas vão ter que mudar por constrangimento. Muito maravilhoso. Eu acho super bacana, e você me fez refletir sobre essa questão de que, sim, cada um de nós somos corresponsáveis pela manutenção da vida no planeta. Há algum tempo atrás, eu fiz uma opção de cortar 100% da carne. Então, assim, eu tenho fiz um trabalho espiritual, enfim, então, me conectando com a essência do planeta, ou com a vida desse planeta, e foi um trabalho, assim, muito, muito legal. Eu escrevi recentemente sobre onde é que a sua alimentação impacta na questão de mudanças climáticas, né? Então, vamos preservar a Amazônia lá fora? Não, às vezes a gente aqui dentro também, nas nossas escolhas, no nosso consumo, a gente pode ter esse poder, né? Melhores escolhas geram melhores práticas. Então, mas eu também me sinto solitária às vezes, porque eu estou na luta contra o plástico de uso único, e às vezes eu não quero consumir aquele produto, e eu não tenho como, no modo de vida apresentado hoje, estar sozinha, né, diante de tantos desafios. Então, eu acho que são coisas importantes, eu acho que, e também o filme contribui muito para isso, para a gente poder entender o que realmente é valor, né, nesse mundo que a gente vive hoje, mesmo no capitalismo, como é que a gente gera outros tipos de valores, não só olhando pela perspectiva do dinheiro. E aí eu queria que a gente pudesse olhar para o futuro. Então, qual o legado que você espera realmente que o Muito Além do Lucro deixe para as empresas e para as lideranças dessas organizações? Que mudanças concretas que a gente poderia ter nisso, que poderiam inspirar, né, de uma forma como a gente entende hoje de sucesso, porque a gente tem muito disso, acho que é uma mudança geral, tanto das organizações, das lideranças e de nós também, consumidores, e pensando nessa questão de propósito e responsabilidade climática. Então, como o filme não pretende abarcar todos os assuntos do tema, e é só um recorte, eu acho que, assim, o filme pode gerar muitas discussões, não só na academia, mas dentro de empresas, em conferências. Ontem eu tive esse primeiro debate numa universidade, e eu senti o quão rico pode ser o debate sobre o tema do filme. Então, a gente quer que esse filme se transforme num movimento de impacto mesmo, né? O filme é só o começo, tem um livro também, escrito pelo James Marins, de Curitiba, e que vai ser lançado no dia da pré-estreia. O livro também se chama Muito Além do Lucro, e é curioso, porque ele tem todas as frases ditas no filme, e mais as que não couberam. Então, é bem legal fazer um trabalho, por exemplo, didático, com alunos usando o filme e depois o livro, né? Então, a gente tem isso, e a gente queria, então, criar uma plataforma, e a gente precisa de apoio para isso, para que essa plataforma que seja alimentada por todo o material que eu ainda tenho, porque, além do longa-metragem, a gente quer fazer uma série, porque a gente tem muito mais material do que o longa vai mostrar, e essa plataforma seria alimentada por esses trechos de reflexão, né, dos entrevistados, e, além disso, recebendo contribuições da sociedade sobre iniciativas que já causaram impacto positivo, né, empresas que estão conseguindo causar impacto positivo. Então, a gente, essa plataforma, a gente está buscando apoio para que ela aconteça, mas a gente já tem todo o material. Então,
A ideia é que as empresas, líderes, investidores e cidadãos encontrem nesse espaço não apenas inspiração, mas caminhos práticos para agir, para seguir, né, para se espelhar. Né? Dessa forma, o filme deixa de ser uma obra isolada, passa a ser um catalisador de transformação contínua, conectando pessoas e organizações em torno da construção de uma nova visão de sucesso, né? Aquela que une propósito, rentabilidade e responsabilidade climática, né? Hoje em dia, quando você pensa em externalidade, tem um cara no filme que ele fala que externalidade é a conta que você não quer pagar. É simplesmente isso. Quem vai pagar? O governo, a sociedade, mas eu não. Eu, empresa, não vou pagar essa externalidade. Então, a conta, né, disso. Então, se a gente conseguir inspirar líderes a entender que cada decisão empresarial tem peso social e climático, né, e ambiental, a gente vai ter dado um grande passo. Né? Eu espero que o filme incentive as empresas a adotarem práticas regenerativas, a olharem para suas cadeias de valor com responsabilidade e a colocarem as pessoas e o planeta no centro das estratégias. Né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a gente é uma gotinha, um pinguinho no oceano de conscientização, e eu sinto isso no meu primeiro, no Quem Se Importa, porque quando eu comecei a fazer o filme, ninguém sabia o que era empreendedor social, e agora, 12 anos depois, todo mundo sabe, né, o que é o empreendedor social, e eu sei que o filme foi também essa gota, né, na conscientização das pessoas sobre o empreendedorismo social. Então, eu acredito que existem alguns futuros possíveis, né? Porque a gente vive num grande país chamado capitalismo, e ele pode se autodestruir. A gente pode partir para o caminho de revoluções, né, que vai custar muito caro para a sociedade, e eu acredito que, como o capitalismo é como o ar que a gente respira nesse momento, né, tem aquela famosa frase que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e não dá para jogar simplesmente uma bomba no sistema, é impossível. O melhor caminho, a meu ver, o mais possível, o menos doloroso, é tornar o capitalismo obsoleto. Em que sentido? Como num carro sem cinto de segurança. A gente não consegue mais ter mercado para um carro sem cinto de segurança. Assim como eu acho que a gente não vai conseguir mais ter mercado para um capitalismo sendo praticado de forma predatória, selvagem e inconsciente e antiética. Então, eu espero contribuir um pouquinho com essa discussão. Fantástico, fantástico. Eu acho que você vai contribuir muito, inspirando pessoas que já estão nessa jornada, que precisam talvez, né, desse fôlego de olhar, sim, é possível um mundo melhor, possível um outro mundo, e também para a gente furar essa nossa bolha, porque é muito fácil sensibilizar quem já está aqui, mas ampliando essa visão de como modelos de negócios mais conscientes, responsáveis e sustentáveis podem realmente criar transformações, especialmente diante das mudanças climáticas, que são riscos iminentes e que a gente vai ter que enfrentar isso com ferramentas, com tecnologia, mas principalmente com um novo mindset no mundo dos negócios. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Radar COP30, Clima e Impacto. Mara, assim, muito obrigada de verdade por compartilhar conosco essa sua visão e por transformar o cinema em um instrumento de mudança social e climática. Seguiremos aqui acompanhando muito a tua jornada e se quiseres comentar como é que vai ser a estreia, por gentileza. O filme vai estrear no dia 2 de outubro, ele entra em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, e eu acho que Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Então, a gente não sabe das datas exatamente, mas no dia 2 de outubro ele estreia aqui em São Paulo, com certeza, e eu acho que também em Florianópolis. Perfeito, estarei lá. Então, muito obrigada pela sua generosidade, muito obrigada de verdade. Tá bom, obrigada a você, o prazer foi todo meu, prazer. Prazer. E esse foi mais um episódio do Radar COP30, Clima e Impacto, e continue nos acompanhando para entender como esses temas sobre as mudanças climáticas se conectam ao nosso dia a dia, ao mundo dos negócios e principalmente ao futuro da sustentabilidade. Muito obrigada.